Vamos ver aqui a vitória do Ituano. Venceu o Sampaio Correia 1-0. Veja aí. Ainda sonhando com acesso para a elite do Campeonato Brasileiro, o Ituano recebeu o Sampaio Correia, sabendo que somente a vitória adiantaria. E por se tratar também de um confronto direto, todo o cuidado era pouco. A primeira grande chance da partida até foi do Ituano com Lucas Natan. Mas quem realmente chegou mais perto de abrir o placar foram os visitantes. Nesse lance, aos 34 minutos, Gabriel Poveda até chegou a balançar as redes, mas o VAR confirmou posição de impedimento do artilheiro do Brasileirão. Para a segunda etapa, o Sampaio voltou um pouco mais ligado e era quem mais oferecia perigo ao gol adversário. Até que aos 38 minutos, o Ituano resolveu acordar e por pouco não marcou o primeiro com Gabriel Barros. E quando o jogo se encaminhava para o empate sem gols, Vinícius Paiva fez bela jogada individual e chutou por baixo de Luiz Daniel para abrir o placar no Novelli Júnior. Com pouco tempo para correr atrás do resultado, o Sampaio Correia se lançou ao ataque e por muito pouco não chegou ao empate. Lucas Araújo, de fora da área, acertou a trave de Felipe. E na sequência do lance, Eloir chutou em cima da defesa rubro-negra. Os jogadores do Sampaio ainda pediram pênalti, mas o árbitro encerrou a partida após a análise do VAR. Vitória importantíssima dentro de casa que deixa o Ituano muito vivo na briga por uma vaga na elite do Campeonato Brasileiro. De que hoje o nosso objetivo, além dos 3 pontos, era consolidar. E nós conseguimos ser o melhor paulista na Série B em 2022. Isso matematicamente ninguém tira. E a gente continua, passo a passo, vamos para Londrina, já sabemos os resultados da rodada. O próximo passo é tentar ser o vencedor do retorno, ser o campeão do retorno. É simbólico, mas é muito gratificante e coroa todo um trabalho. Bom, matematicamente ainda dá para o Ituano. Ele tem que ganhar as 2 partidas e tem que torcer aí por tropeços do Vasco e do Bahia. Não é fácil. O Ituano tem 54. 54. O Bahia tem 58. 4 pontos a mais. Sim. O Vasco tem 59. 5 pontos a mais com 6 em disputa. Tá aqui, aí. Ó. A classificação tá aí, ó. Aí, quando você olha, a chance matemática existe? Claro que existe, mas é muito difícil. Porque ele tem que ganhar os 2, aí ele vai a 60 pontos. E aí o Bahia não pode ganhar... Nenhuma. Ele não pode ganhar nenhuma. Não, ele não pode ganhar nenhuma. E se ele ganhar 2 pontos, ele fica com ele está com 16 vitórias, né? Empata tudo. O Ituano iria para 16 vitórias, aí tem que ver aí o saldo, não sei qual é o saldo. Isso com relação ao Bahia. Com relação ao Vasco está muito difícil, porque o Vasco, que também tem 16 vitórias, ele não pode ganhar em 2 jogos mais do que 1 ponto. Teria que, com relação ao Bahia, Batista, só para te ajudar aí... Apesar de que ele tem um confronto direto contra o Vasco, né? A última partida é contra o Vasco. Então, nesse confronto direto contra o Vasco, a situação pode se definir. Mas se o Vasco perder as 2, incluindo esse confronto direto, e o Ituano ganhar as 2, né? Aí ambos ficariam com 16 vitórias, só que o Ituano já faria 60. Aí ele sobe. Simples assim. Se o Vasco perder as 2 e o Ituano ganhar as 2, o Vasco sobe no lugar do Ituano. Só que você sabe qual que é o próximo jogo do Vasco? É contra o Sampaio Correia em casa, no Rio, em São Januário. Difícil não arrumar pelo menos 1 ponto lá. E a questão do saldo de gols, que pode ser decidido pelo saldo de gols, o Vasco tem 6 a mais do que o Ituano. Um saldo positivo de 6 gols a mais. Isso implica dizer que, no caso de empate em tudo e o critério também número de vitórias ser igual, hoje o saldo de gols do Vasco é de 12 e o do Ituano é de 7. Não vai dar. Qual que é o Bahia? O próximo jogo do Ituano? Ituano, Londrina. Londrina. Em Itu? Em Londrina. Em Londrina. Então é assim, ó, o Ituano... Jogo pesado pra caramba. Pesado, mas... Em Londrina. Londrina já não aspira mais nada na competição, né? 53 pontos. O Bahia... Então, matematicamente tem chance.
Se o Londrina ganhar do Ituano, o Londrina ganha as duas, e o Vasco e o Bahia perdem as duas, ele tem chance, matematicamente tem chance. Ainda tem. Então é um jogo chato. Agora, eu acho que a alça de mira do Ituano, para vocês aí de Itu, né? A gente está olhando de lado, estamos olhando. Não vamos esquecer do Sampaio Corrêa, tem 52 ali. Mas esse não dá mais, né? Esse faz 58 no máximo. 58 não dá mais. Ele faz 58 no máximo, com 16 vitórias e perde no saldo. Então, para vocês aí de Itu, um grande abraço. Eu acho que a alça de mira, grande objetivo do Ituano não é nem o Vasco, é o Bahia. O Bahia, apesar dele ter um confronto direto com o Vasco. Tá difícil? Tá difícil. Mas está de parabéns o Ituano, que, como disse o seu treinador agora, já é o melhor paulista da competição. O que não é pouco não para um caçula que estava na Série C até novembro do ano passado.